no versículo, em João 16:20, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Quando? Na ausência do Senhor, quando o Senhor fosse entregue e morto numa cruz. E o mundo se alegrará. Sim, o mundo ia se alegrar muito. Mas vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Porque o Senhor ia sair do túmulo. A mensagem do Evangelho, ela não é completa se não falar da ressurreição de Cristo. Nós temos a cruz de Cristo, né? Sabemos muito bem o significado da cruz, onde ele morreu para levar os nossos pecados, mas se a semente de trigo não cair na terra, não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto, porque o fruto viria pela ressurreição de Cristo agora. Quando ele sai do túmulo, quando ele sai da tumba, e se inicia, então, um novo dia, vamos dizer assim, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele já não estava mais lidando agora com o ser humano no seu estado original, de descendente de Adão. Porque na cruz, ele matou Adão, ele matou os descendentes de Adão, vamos chamar assim. Ele morreu no lugar dos descendentes de Adão. Ele pôs um fim, pôs uma pedra em cima. E literalmente foi colocada uma pedra em cima, né, de Jesus morto. Uma pedra na porta do sepulcro, foi literalmente colocada uma pedra ali. Mas mesmo essa pedra não impediu que ele saísse do sepulcro. Não impediu que ele se libertasse dos aguilhões da morte. E é assim que ele ressuscita ao terceiro dia, e depois aparece aos seus discípulos, e agora ele estava tratando de uma coisa totalmente diferente. Não se tratava mais do seu povo de Israel, como ele vinha tratando até então, representado ali pelos seus discípulos, mas se tratava agora de um novo povo, vamos chamar assim. Tanto é que depois que o Senhor ressuscita, ele fica ainda alguns dias na terra, ele sobe ao céu, ele ascende aos céus, e o que acontece depois? Ele envia o Espírito Santo ao mundo, algo que nunca tinha acontecido antes. Mas como? O Espírito Santo é Deus, ele está em todo lugar? Sim, mas para habitar no mundo, nunca tinha vindo o Espírito Santo para habitar na terra. Deus enviou o seu Filho para habitar na terra. Veio Jesus em carne, o Filho de Deus encarnado, habitou na terra, foi rejeitado, foi pregado na cruz, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para habitar na terra em lugar dele. E hoje na terra estão o Espírito Santo testemunhando de Cristo e os salvos por Cristo, que também são templo do Espírito Santo, que tem habitando neles o Espírito Santo. Cada crente em Cristo, cada um que recebeu a salvação, cada um que nasceu de novo, creu em Jesus, foi selado com o Espírito Santo da promessa, é também uma testemunha de Cristo no mundo. Hoje o Senhor Jesus está no céu, ressuscitado num corpo, um homem no céu. Você já pensou nisso? Que tem um homem no céu? Um homem de carne e ossos. Mas não diz lá que carne e sangue não herdarão o reino. Mas quem falou em carne e sangue? O sangue ele derramou na cruz, mas ele ressuscitou em carne e ossos. Porque o sangue era o depositário da vida natural. E nós não estamos mais falando da vida natural, da vida na carne, da vida que o sangue era a vida, né? Do homem natural. Nós estamos falando de uma vida que vem de Deus, de uma vida que vem do alto. Essa vida que vem do alto é a própria vida de Deus, que agora é concedida ao crente em Jesus, por intermédio do Espírito Santo que vem habitar nele. Depois de subir ao céu, de ascender ao céu, o Senhor Jesus enviar o Espírito Santo, o Espírito vem e vai habitar na igreja. Em Atos 2, você vê o começo de algo totalmente novo, que, infelizmente, a maioria dos cristãos não entendem. Quando você fala igreja para alguém, ele fala assim, tem uma na esquina ali, tem um sino, né? Tem uma cruz na torre. Não entendeu o que é igreja. A igreja é o corpo de Cristo formado por todos os salvos que estão na face da terra. Isso é a igreja. E a sua manifestação local é onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor, reunidos pelo Espírito ao nome do Senhor, como estavam reunidos naquele dia de Pentecostes em Jerusalém, num lugar alto, no cenáculo. O que é o cenáculo?
é um pavimento superior de uma construção, porque o Senhor ia começar algo que não era mais no resto do chão, vamos chamar assim, mas era acima do nível desse mundo. Por isso a igreja começa também num patamar acima das coisas desse mundo. E ali, 120 pessoas, discípulos de Cristo, recebem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo desce sobre eles em línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, línguas como de fogo, parecida com fogo. E a diferença ali, por exemplo, quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, bem antes, né, 3 anos antes, mais ou menos, nós aprendemos que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O que é pomba? Que significado tem a pomba? Quando nós sabemos que quando Noé soltou uma pomba, lá no Antigo Testamento, lá depois do dilúvio, e ela voltou com um raminho de oliveira no seu bico, nós aprendemos que a pomba sinaliza que estava terminado o juízo de Deus sobre a terra, naquele momento, o juízo de dilúvio, não é? Então a pomba significa que agora há paz. Ela trouxe a paz agora. Por isso que até hoje, né, nós usamos a figura de pomba como um símbolo da paz. E ali na formação da igreja, por que não desceram pombas sobre os discípulos na formação da igreja? Porque o homem, ele precisava ser purificado para poder ter o seu relacionamento com Deus, para poder ser habitação do Espírito Santo. Por isso que são línguas como de fogo, simbolizando purificação. Porque o fogo na Bíblia, ele tem a função de purificar. Você pegar a prata, por exemplo, você põe fogo na prata, toda a sua sujeira, todas as misturas, os metais que não prestam, ou qualquer nódoa que exista, vai se queimar, vai se derreter de maneira diferente, vai ficar só a prata. Vai ficar só a prata. E ali era o significado, esse era o significado daquele dia de Pentecostes, da razão de línguas de fogo ter descido sobre os discípulos ali, ter dado início à igreja, que não tem absolutamente nada a ver com Israel. Mas, naquele ponto, os discípulos não sabiam disso. Não sabiam. Estava acontecendo algo com eles que não veio com o manual de instruções. O Senhor fez aquilo neles, o Senhor edificou a igreja ali, o Senhor começou a edificar a igreja ali, mas eles não estavam entendendo. Tanto é que logo em seguida você encontra ali no livro de Atos, lembre-se que Atos dos Apóstolos são os atos dos apóstolos, as maneiras dos apóstolos, as coisas que os apóstolos faziam, nem sempre corretamente. São atos dos apóstolos. A doutrina para a igreja você encontra nas cartas, mas no livro de Atos você encontra a sequência de atos. E aí o que acontece? Quando eles recebem o Espírito Santo, então ali foi o batismo do Espírito Santo. Ali que a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Não existe um outro batismo do Espírito Santo, hein? Aprenda isso, meus amigos pentecostais. Não existe. Quando uma pessoa se converte a Cristo e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é selada com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Ela é selada. Mas o batismo que aconteceu lá em Pentecostes aconteceu uma vez só, que foi o batismo para formar a igreja, para inaugurar a igreja. E todo crente agora em Cristo faz parte daquela inauguração. Ele não precisa acontecer um outro batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo foi para formar a igreja. Se cada vez que uma pessoa se convertesse, acontecesse um batismo do Espírito Santo, teria uma infinidade, milhões de igrejas sendo formadas por aí, mas não é. A pessoa se converte, ela é selada, ela recebe um selo do Espírito que é a garantia de que ela é possessão agora de Deus, ela vai ser levada para o céu e não tem escape, não tem escapatória. Uma pessoa que creu em Jesus, recebeu o selo do Espírito, não tem como perder isso, porque o Senhor tinha prometido já no Evangelho de João, que ele fala assim: enviarei a vós o outro Consolador, que ficará com vocês para sempre. Para sempre. Não ficará provisoriamente. Ah, vai ficar com vocês só até enquanto vocês andarem direito. Não, ficará com vocês para sempre. Vamos ver até a passagem para ficar bem marcada.
é em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito assim, para que fique convosco provisoriamente enquanto você andar direito. Não, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui uma outra coisa que ele ensina também. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus estava habitando com os discípulos. Estava habitando com os discípulos, porque o próprio Senhor estava na terra também. Mas viria um momento em que ele habitaria em vós. A habitação do Espírito seria o corpo de cada crente em Cristo. Percebe? Então, eu dei essa volta toda para ajudar a entender o aspecto mais amplo do que está acontecendo ali em Lucas 5, quando o Senhor explica para eles que eles jejuariam quando o esposo, eles fossem privados da presença e da companhia do esposo. Mas lá em João, na outra passagem de João, deixa claro que quando eles vissem o Senhor de novo, eles se alegrariam, se alegrariam. Eu entendo que hoje, por exemplo, nós estamos ainda nessa alegria, porque embora nós não estamos vendo o Senhor com os olhos da carne, né? Nós estamos vendo o Senhor com os olhos da fé. Nós não estamos tristes porque Jesus morreu. Aquela procissão lá que fazem, acho que é Semana Santa, é finados, não sei, que põe lá um cadáver de Jesus, uma estátua de um cadáver de Jesus, e tem lá sempre uma que vai chorando, levantando assim um lenço com a imagem do rosto de Cristo e tal. Aquilo que faz toda aquela cerimônia católica, aquilo lá é tipo assim, se o senhor chegasse e falasse, gente, o que vocês estão fazendo? Eu não estou morto mais, eu estou vivo. Eu vivo para sempre. Tem até uma historinha interessante, engraçada até, do garoto que se converte, né? Aí ele volta para casa, aquela alegria, quando ele soube que Jesus morreu por ele, que Jesus ressuscitou. Aí ele entra na casa dele, a primeira coisa que ele vê na sala, o crucifixo da mãe dele, né, na parede. Ele vai lá, pega o crucifixo e arranca a figura que tinha de um Jesus pregado. Arranca e joga fora. Aí a mãe chega, fica horrorizada. Meu filho, cadê o Jesus que estava aqui? Ele falou, mãe, ressuscitou. Não está mais na cruz. Jesus não está na cruz, ele ressuscitou. E assim, por isso que um cristão hoje, ele adora um Cristo vivo. Ele não adora um Cristo morto. Ele sabe, ele tem o um entendimento do valor da morte de Cristo no seu lugar para levar os seus pecados, mas ele não se ocupa mais com o Cristo morto. Ele lembra a morte. Na ceia do Senhor, nós lembramos a morte de Jesus. Ali tem dois retratos, duas fotografias. Uma é o pão, representando o corpo, e uma é o cálice de vinho, representando o sangue. Elas não estão juntos. O vinho não está junto com o pão, porque na morte, a vida de Jesus, representada pelo sangue, foi derramada, foi separada do corpo. Quando o soldado, com a sua lança, furou seu lado. É aquele sangue do lado de Jesus que nos purifica. Não é o sangue das chibatadas, o sangue da coroa de espinhos, não é nada disso. É o sangue da lança do soldado, quando saiu sangue e água, porque é o sangue de um morto. Não é o sangue de um vivo, é o sangue de um morto. Porque Jesus precisava morrer para seu sacrifício ser eficaz para limpar e purificar o pecador. E assim, hoje nós desfrutamos com alegria disso. A ceia é uma celebração agridoce, né? A gente costuma falar agridoce, é aquela comida que tem um sabor azedo, mas também tem um sabor doce, não é? É um tipo uma maionese com picles, ou um doce com picles, alguma coisa assim. Por que agridoce a ceia? Porque, por um lado, nós lembramos da tristeza que trouxe o Salvador do mundo sendo morto, né, pregado numa cruz. Mas sabemos que não ficou assim, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E hoje, quando nós lemos Hebreus,
quando nós lemos Hebreus, nós somos capazes de ver Jesus, né? Lendo Hebreus capítulo 2, ali ele fala assim, no versículo 6, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Uma outra versão fala, por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, hoje nós vemos Jesus. Muita gente fala assim, Jesus era preto, era branco, era amarelo, tinha cabelo crespo, cabelo liso, olhos azuis, olhos castanhos, olhos pretos. Como é que é? Não interessa. Absolutamente não interessa nada disso. Por quê? Porque ele não está mais daquela forma que ele veio. Ele está ressuscitado num corpo glorioso agora. E quando nós olhamos para Jesus pela fé, nós vemos ele coroado de glória e de honra. Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Nós não vemos um homem todo, o rosto inchado, todo machucado, todo sofrendo ou morto. Nós não vemos mais. Porque nós o vemos com os olhos da fé lá, ó. Lá onde estaremos, todos nós que cremos em Jesus, estaremos lá com ele para sempre. Essa é a certeza de um verdadeiro salvo por Cristo, de um que sabe que não são as suas obras que irão salvá-lo. Todo dia eu recebo coisas do tipo assim, se eu fizer tal coisa, eu perco a salvação. Se eu pintar a unha, eu perco a salvação. Se eu, sei lá, tem uma lista imensa, né? Se eu fizer isso, fizer aquilo outro, eu perco a salvação. Eu sempre respondo, meu filho, compre um caderno de 500 páginas e escreva em todas as linhas o seguinte: um verdadeiro salvo nunca perde a salvação. Eu vos dou a vida eterna e jamais perecereis. Jamais. Né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, verbo presente, tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Não é passar pelo juízo final. Mas eu não vou passar no juízo final? Não. Como é que você vai passar? O que você vai ter para mostrar no juízo final? Nada. Se todos os seus pecados foram pagos na cruz, que pecado você vai levar? Qual que você deixou reservado? Não, eu vou levar esse daqui, eu vou deixar guardado numa caixinha para levar para o juízo final. Não. Cristo pagou todos os pecados daquele que crê nele como Salvador. Por isso que ele pode falar assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou em condenação no juízo final, mas passou da morte para a vida. Estamos do outro lado já. O corpo ainda está desse jeito lamentável, mas por alguns instantes só, porque a qualquer momento os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo, seremos todos levados para a presença do Senhor. Na verdade, a sequência é: os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, nessa ordem. Mas essa ordem não quer dizer que vai passar um minuto de uma coisa para outra, né? Não tem tempo envolvido nisso, apenas uma ordem. Então, essa é a verdadeira esperança de um cristão. Ninguém vai poder chegar no céu e pensar: eu estou aqui porque eu pertencia à igreja tal, à verdadeira igreja. Outro dia eu estava vendo, até tinha um vídeo, perguntaram para um padre como que é ser salvo. Não, para ser salvo é preciso que a pessoa creia mesmo em Jesus Cristo como seu Salvador e pertença à verdadeira igreja. Já pôs areia na engrenagem, porque a salvação é só pela misericórdia e graça de Deus e pela fé da parte do crente, é pela fé. Fé esta que também não é dele, ele descobre depois que não veio dele. Ele recebeu de Deus essa fé, para poder crer no seu Filho Jesus. E por que nós vamos viver tristes aqui?
Eu pergunto. É claro que vivemos triste porque nós estamos num mundo que rejeitou o Salvador, que não quis o Salvador. Então, nos entristece ver tanta gente caminhando, tantas pessoas caminhando para a perdição, rejeitando a Cristo, né? Rejeitando o Evangelho, mas ao mesmo tempo temos essa alegria constante no nosso coração de saber que tivemos todos os nossos pecados perdoados e a qualquer momento veremos a face de Jesus. Uma mensagem urgente para quem tem pressa: o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar.